Mãe solo é humilhada ao limpar a academia, mas dono desmaia ao ver foto do próprio filho. Camila sabia que limpar uma academia de luxo no final da noite não era o trabalho dos sonhos, mas era o que ela tinha. Na verdade, era apenas um dos 3 empregos que acumulava para manter a casa e criar seu filho sozinha. Aos 27 anos, mãe solo de Miguel, um garotinho de 5 anos cheio de vida, Camila não conhecia descanso. Acordava antes do sol nascer e voltava para casa com ele já dormindo. Durante o dia, servia cafés em uma padaria movimentada. À tarde, ajudava uma senhora idosa com tarefas domésticas e, à noite, limpava aquela academia moderna frequentada por gente rica e arrogante, que mal a notava. Ela era apenas a moça da limpeza. Não sabiam seu nome, sua história, seus sonhos, e pareciam nem se importar. Naquela noite, o cheiro forte de suor misturado com perfume caro tomava conta do ambiente. Camila, ajoelhada no canto da recepção, esfregava o chão com força. Estava exausta. Seus dedos estavam rachados de tanto contato com produtos de limpeza e sua coluna doía mais a cada agachamento. Mas ela não reclamava, porque Miguel precisava de leite, fraldas e um teto para dormir. E só isso já valia qualquer dor. Por volta das 22h30, os últimos alunos saíam, e Camila já se preparava para limpar a área dos halteres, quando ouviu passos firmes ecoando. Um calafrio percorreu sua espinha. Ela reconhecia aquele som. Era Eduardo Vasconcelos, o dono da rede de academias Vasconfit. Jovem empresário de sucesso, rico, bonito, mas frio como mármore. Era raro aparecer naquela unidade, mas quando vinha, espalhava tensão. Ninguém ousava contrariá-lo. Com licença, disse ele, com um tom de desprezo. Que produto é esse que você está usando? Camila levantou-se lentamente, limpando, as mãos no avental surrado. É o desinfetante que a supervisora deixou comigo hoje, senhor. É o que eu sempre uso à noite. Eduardo fez uma careta. Esse cheiro está horrível. Parece banheiro público. Está tentando espantar meus clientes? Ela ficou em silêncio, constrangida. Seu rosto corou. Limpe tudo de novo. Com o produto? Certo. E da próxima vez, tenha o mínimo de bom senso. Isso aqui é uma academia de alto padrão, não a sua casa. O comentário caiu como um tapa. Camila apenas assentiu com a cabeça e se abaixou novamente, tentando conter as lágrimas que ameaçavam escorrer. Ao fundo, 2 funcionários riram discretamente da cena. A humilhação era insuportável, mas ela se calou. Por Miguel, ela engolia qualquer coisa. 1 hora depois, quando a academia já estava vazia, Camila estava na sala de musculação terminando, de passar pano quando sua garrafinha de água caiu da mochila. Ao pegá-la sem perceber, deixou cair também uma pequena moldura com a foto de seu filho. Era uma imagem simples. Miguel, sorrindo, com seu ursinho azul favorito nos braços. Camila parou por um instante. Aquele sorriso era seu combustível. Ela ajeitou a moldura sobre o banco, admirando o filho por alguns segundos. Estava tão cansada que nem notou que Eduardo havia voltado silenciosamente ao local. Ele havia esquecido o celular na sala de monitoramento e estava indo buscá-lo. Foi quando ele viu a foto. Parou no meio do caminho. Ficou imóvel, olhando fixamente. Seus olhos se arregalaram. Um tremor percorreu seus braços. Isso não pode ser, murmurou. Camila ouviu o sussurro e se virou, assustada, vendo Eduardo caminhar cambaleante até a foto. Ele pegou a moldura com mãos trêmulas, olhou para ela de perto e desmaiou ali mesmo, caindo com um baque seco no chão. Meu Deus! Gritou Camila, correndo até ele. Ela se ajoelhou ao lado do corpo dele em pânico. Tocou seu pescoço e sentiu o pulso acelerado. Ele estava vivo, mas inconsciente. Sua respiração estava irregular. Um segurança ouviu o barulho e entrou desesperado. Senhor Eduardo! O que aconteceu? Ele viu a foto do meu filho e caiu no chão. Eu não sei o porquê. O segurança ligou para a emergência imediatamente e em poucos minutos
A ambulância chegou, levando Eduardo para o hospital. Camila ficou ali, sem entender nada. Estava tremendo, segurando a moldura contra o peito como se fosse uma proteção contra o caos. Ela voltou para casa naquela madrugada a pé. Não conseguia tirar da cabeça o que tinha acontecido. Por que Eduardo desmaiaria ao ver a foto de Miguel? O que havia naquela imagem que o afetou tanto? Era só um garotinho sorrindo, ao entrar no pequeno quarto que alugava nos fundos de uma casa simples. Encontrou Miguel dormindo enrolado no cobertor. Sentou-se ao lado dele, ainda em choque, e ficou observando seu filho dormir. Sentia um peso estranho no peito, como se algo enorme estivesse prestes a ser revelado. Na manhã seguinte, na padaria onde trabalhava, ouviu 2 clientes comentando em sussurros. Você viu? O dono da Vasconfit teve um colapso nervoso ontem. À noite. Sério? Dizem que ele viu uma foto e caiu duro. Falam que era por causa de um filho que ele perdeu anos atrás. As mãos de Camila pararam no ar. O sangue pareceu sumir de seu rosto. Um filho perdido? Eduardo? Ela se sentou no fundo do balcão, tremendo, e pegou a mesma foto da mochila. A mente parecia girar. Miguel nunca conheceu o pai. Camila também nunca contou para ninguém quem era o pai da criança. Até porque o homem sumiu antes mesmo de saber da gravidez. E naquele momento, a pergunta mais assustadora da sua vida se formou em sua mente. Será que Eduardo é o pai do meu filho? O telefone de Camila tocou às 9h42 da manhã, enquanto ela servia um café expresso a um cliente impaciente. Ao ver o nome na tela, Unidade Vasconfit, seu coração disparou. Com as mãos suadas, pediu licença e correu para o beco atrás da padaria, onde o sinal era melhor. Atendeu com a voz embargada. Alô? Senhorita Camila? Aqui é Beatriz, gerente da unidade. O senhor Eduardo Vasconcelos pediu para vê-la hoje à tarde. Ele já teve alta. Está no escritório da matriz e solicitou que fosse até lá pessoalmente. Às 15h ela travou por alguns segundos. Eduardo queria vê-la? Depois de tudo? Depois de desmaiar ao ver a foto de Miguel, a garganta de Camila secou. Certo, eu vou sim. Desligou com o coração aos pulos. A mente girava em círculos. Pensava no que ele poderia querer. Exigir demissão, reclamar, acusá-la de algo. Mas no fundo ela sabia. Tinha algo naquela foto que havia atingido Eduardo como um raio. E agora ela precisava encarar isso de frente. No horário combinado, Camila chegou à sede da rede Vasconfit. Era um prédio espelhado e sofisticado, completamente diferente dos lugares que frequentava. Usava sua única calça jeans limpa e uma blusa simples, tentando manter a aparência digna. Na recepção, foi recebida com estranheza. O senhor Eduardo está te esperando no 15º andar. Elevador à esquerda, informou a secretária, sem sequer disfarçar o olhar julgador. No alto do prédio, a porta do escritório se abriu lentamente. Eduardo estava sentado à frente de uma grande mesa de vidro, olhando para o nada. Quando a viu, levantou-se com um semblante abatido. Parecia mais pálido, como se não tivesse dormido. Camila, por favor, entre, disse ele, num tom surpreendentemente contido. Ela se aproximou devagar. Sentou-se na cadeira diante dele, tentando disfarçar a tensão. Eduardo pegou a moldura da foto que ela havia deixado cair e a colocou sobre a mesa entre eles. Esse é seu filho? Sim. O nome dele é Miguel. Silêncio. Ele... Quantos anos tem? Eduardo perguntou, engolindo em seco. Vai fazer 6 em novembro. Respondeu, sentindo a voz embargar. Ela já sabia para onde aquilo estava indo. Os olhos de Eduardo ficaram marejados por um instante. Ele fechou os olhos com força, respirando fundo. Camila, há quase 6 anos, eu tive um relacionamento breve com uma mulher. Uma jovem que trabalhava como auxiliar num evento de lançamento da academia em Salvador. Ela sumiu pouco depois e nunca mais tive notícia. Eu era um idiota na época.
arrogante, irresponsável. Nunca perguntei o nome dela. Nunca procurei. Só depois me arrependi. Camila sentiu uma fisgada no estômago. Tudo fazia sentido agora. Ela era aquela jovem. Eles haviam se conhecido naquela noite. Ela como funcionária de apoio em um evento cheio de luzes e pessoas importantes. Ele, o anfitrião galanteador. Ela não contou sobre a gravidez, não por vingança, mas por vergonha, por medo. Eduardo nunca demonstrou o menor interesse em compromisso. E quando ela soube que estava grávida, ele já tinha voltado para São Paulo. Fui eu, disse ela com a voz trêmula. Aquela mulher era eu. O silêncio pareceu se alongar por séculos. Eduardo ficou imóvel, olhando para ela como se tentasse assimilar tudo. Depois olhou novamente para a foto de Miguel. Ele se parece tanto com meu irmão quando era pequeno, sussurrou. Camila respirou fundo. Eduardo, eu não vim aqui para pedir nada. Nem dinheiro, nem ajuda. Eu só quero criar meu filho com dignidade. Por isso trabalho o dia todo, à noite, e o que aconteceu ontem me deixou confusa. Mas se você quiser conhecer ele, eu não vou impedir. Eduardo levou as mãos ao rosto. Chorou em silêncio por alguns segundos. Não era mais o homem arrogante da academia na noite anterior. Diante dela agora estava um pai descobrindo o filho que nunca soube que tinha. Por que você nunca me procurou? Perguntou com a voz embargada. Porque eu achei que você não se importaria. E eu não queria criar um filho implorando por amor de alguém que nem sabia que ele existia. As palavras de Camila cortaram como navalha. Eduardo assentiu devagar, engolindo a dor. Eu entendo. E você tem razão. Eu fui tudo isso que você imaginou, talvez pior. Mas ver aquela foto me fez sentir algo que eu nunca senti antes. Como se tivesse perdido algo precioso sem sequer saber. O clima na sala era carregado de emoção. Nenhum dos dois sabia bem como prosseguir. Mas uma coisa estava clara. A vida dos dois havia mudado para sempre. Eu posso conhecê-lo? Ver o Miguel? Eduardo perguntou, com a voz quebrada. Camila hesitou, mas depois assentiu. Sim, mas com calma. Ele não sabe nada sobre você. Eu respeito isso. Podemos ir devagar. Mas eu quero fazer parte da vida dele. Nem que leve tempo. Na saída, Eduardo entregou um cartão com seu número pessoal e pediu que Camila ligasse quando achasse que seria a hora certa. Ela saiu do prédio com as pernas bambas. Ainda processava tudo. Mas algo dentro dela havia se acalmado. Ao chegar em casa naquela noite, encontrou Miguel pintando no chão da sala, sorrindo com tinta azul no rosto. Mamãe, olha o dinossauro que eu fiz. Camila o abraçou com força, tentando conter as lágrimas. Você é o meu maior presente, meu amor. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu que talvez não estivesse mais sozinha nessa jornada. O sábado amanheceu, cinzento, como se o céu refletisse o turbilhão dentro de Camila. Ela passou a noite em claro, encarando o teto, o coração dividido entre o medo e a esperança. Eduardo tinha pedido para conhecer Miguel, e ela, mesmo assustada, não dissera não. Mas como apresentar um homem desconhecido como pai para uma criança de 5 anos que mal entendia o que era o abandono? Como explicar a ausência de todos, aqueles aniversários, o silêncio nas datas importantes, os abraços que nunca vieram? Enquanto preparava o café da manhã, Miguel apareceu na cozinha com seu pijama de dinossauro, sorrindo sonolento. Mãe, hoje a gente vai no parquinho? Talvez mais tarde, amor. A mamãe precisa resolver umas coisas antes, tá bom? Miguel assentiu e correu de volta para brincar com seus carrinhos. Camila observou aquele menino e sentiu o peso de todas as noites em claro, das marmitas empilhadas, das contas vencidas que escondia na gaveta, tudo para dar a ele um mínimo de dignidade. Pegou o celular e olhou a última mensagem de Eduardo.
Estou à disposição para quando você achar certo. Sem pressa. Só, obrigado por me deixar tentar. Camila respirou fundo e, por impulso, respondeu. Amanhã à tarde, no parquinho do bairro. Mas sem promessas, Eduardo. Vá com o coração aberto. A resposta veio quase instantânea. Estarei lá, obrigado. No dia seguinte, às 15 horas em ponto, ela chegou ao parquinho de baixo, das árvores, com Miguel segurando sua mão. Ele vestia uma camiseta do Homem-Aranha e carregava um carrinho azul. Camila havia dito a ele que encontrariam um amigo especial da mamãe. Nada além disso. Ela precisava sentir se era seguro antes de abrir qualquer porta emocional. Eduardo já estava lá, de pé, usando roupas simples, com os olhos presos em Miguel. Quando viu os dois se aproximando, engoliu em seco e ensaiou um sorriso hesitante. Oi, Camila. Oi, campeão. Miguel olhou desconfiado, depois se escondeu atrás da perna da mãe. Esse é o Miguel, como você já sabe. Miguel, esse é o... amigo da mamãe, Eduardo. Eduardo agachou-se, ficando na altura dos olhos do menino. Muito prazer, Miguel. Eu trouxe uma coisa que achei que você poderia gostar. Disse, tirando de uma sacola um pequeno caminhão de bombeiros com luzes. Miguel olhou para a mãe, que assentiu. Pegou o brinquedo com certo cuidado. Obrigado. Foi brincar em silêncio a alguns metros, mas Eduardo não tirava os olhos dele. Estava completamente desconcertado, como se cada movimento da criança doesse e curasse ao mesmo tempo. Ele é incrível, murmurou, e é muito mais do que eu mereço conhecer. Ele é tudo que eu tenho, respondeu Camila sem rodeios. E tudo o que ele tem sou eu. Por isso eu preciso saber até onde você vai com isso, Eduardo. Ele assentiu, sério. Camila, eu não tenho como voltar no tempo, mas não quero fugir do que eu fiz, ou do que deixei de fazer. Eu não sou mais aquele garoto irresponsável que você conheceu. Depois que te perdi naquela noite, minha vida virou uma sequência de vazios que nenhuma conquista preencheu. E agora, ele apareceu. Você acha que consegue ser pai de verdade? Não só nos fins de semana? Não só quando for fácil? Eu não sei se consigo, mas eu quero tentar, disse ele com honestidade nos olhos. Quero construir algo, mesmo que ele me odeie no começo. Mesmo que você me mantenha à distância. Eu mereço isso. Camila ficou em silêncio, processando cada palavra. Aquela conversa não era sobre romance, nem sobre reconciliação. Era sobre responsabilidade emocional. Sobre fazer o certo, mesmo quando o passado não pode ser apagado. Do outro lado do parquinho, Miguel caiu e ralou o joelho. Antes que Camila se levantasse, Eduardo já estava correndo até ele. Ei, tudo bem? Campeão? Disse, pegando-o no colo com cuidado. Vamos limpar isso, tá? Camila observava em silêncio. Era a primeira vez que via outra pessoa carregar seu filho com ternura desde que ele nasceu, e aquilo a tocou de um jeito inesperado. Ele nem chorou. Eduardo comentou, voltando com o menino no colo. Miguel olhou para Camila orgulhoso. Mãe, o amigo da mamãe ajudou. Ela sorriu com um nó na garganta. Sim, filho, ele ajudou. Os três passaram mais 1 hora juntos. Depois que Miguel correu até o escorregador, Eduardo falou com voz baixa. Camila, você contou para alguém sobre mim? Sobre o Miguel? Não. Só minha mãe sabe quem foi o pai. E mesmo assim, quase não falamos sobre isso. Não fazia sentido para mim. Eu segui sozinha. Eu entendo. Mas pode ser que essa história não fique só entre a gente por muito tempo. Camila o olhou, confusa. Como assim? O rosto dele já apareceu naquela foto da academia. Eu pedi para retirar a imagem antes que viralizasse, mas nem sei se foi a tempo. E tem outra coisa. Minha mãe viu a foto quando fui visitar ontem, e ela me perguntou se era meu filho. E o que você disse? Disse a verdade. Ela ficou em choque. Não por vergonha, mas por dor. Ela sempre quis netos. Meu irmão faleceu há anos,
E eu me tornei o filho distante, ausente. Ver Miguel a deixou sem ar. Ela quer conhecer ele. Camila sentiu o estômago revirar. Não estava pronta para envolver outras pessoas. Nem familiares, nem imprensa. Ainda era cedo demais. Mas algo nela reconhecia que isso, cedo ou tarde, viria. Primeiro, você conquista o Miguel. Depois, a gente vê o resto. Eduardo assentiu, respeitoso. Quando se despediram, Miguel acenou para Eduardo com um novo caminhão na mão. Tchau, amigo da mamãe. Camila sorriu de leve. Tchau, Eduardo. E naquela tarde, mesmo com o passado batendo, à porta, uma nova história começava a nascer. Frágil, incerta, mas real. No dia seguinte, Camila acordou com um aperto no peito. A presença de Eduardo no parquinho tinha sido inesperadamente reconfortante. Não que ela tivesse esquecido tudo o que viveu sozinha nos últimos 5 anos. Pelo contrário. Mas pela primeira vez, alguém além dela havia se importado, com Miguel de forma genuína. Enquanto preparava o lanche do filho para levar à escola, ela olhava para ele e tentava imaginar como seria explicar, com clareza, quem Eduardo realmente era. Seu coração de mãe queria protegê-lo, mas sua alma cansada começava a desejar que o peso da criação não estivesse apenas sobre seus ombros. Naquela tarde, quando voltou do serviço de limpeza, Camila encontrou uma mensagem de Eduardo. Camila, minha mãe quer falar com você. Ela insiste. Disse que te deve desculpas por tudo. Eu entendo se não quiser, mas achei justo te avisar. Camila travou. Os pais de Eduardo nunca haviam aceitado o relacionamento deles. Na época, ela ainda trabalhava como atendente de loja, e o preconceito velado, e às vezes explícito, da mãe dele era quase insuportável. Ela engoliu muitos insultos silenciosos por amar aquele homem, e depois engoliu a dor sozinha. Quando ele sumiu, respirou fundo e respondeu: podemos conversar, mas em lugar neutro, sem Miguel. Ainda não é hora. 2 horas depois, Camila estava sentada numa cafeteria modesta, o uniforme da limpeza ainda visível sob o casaco. Sentia-se exposta, mas firme. A senhora que entrou pela porta era elegante, mas estava claramente abalada. Era Marta, mãe de Eduardo. Ela se aproximou com passos lentos, sentou-se e falou com voz embargada. Camila, não sei nem por onde começar. Comece pelo que deseja dizer de verdade, dona Marta, sem rodeios. A mulher assentiu, mexendo nervosamente na alça da bolsa. Eu fui arrogante, preconceituosa. Quando soube de você, não consegui enxergar além do meu próprio orgulho. Achei que meu filho merecia algo melhor, quando na verdade foi você quem o amou de verdade. E ele foi um covarde. Eu o culpei por anos, mas nunca imaginei que ele tinha deixado mais do que um coração partido para trás. Ele deixou uma criança, dona Marta, um filho, um ser humano que merecia carinho, nome, presença. Marta engoliu em seco, os olhos marejados. Eu vi a foto do Miguel. Ele é igual ao Eduardo quando era pequeno. Quase caí da cadeira e senti uma vergonha tão grande de tudo que deixei de fazer. Quero conhecê-lo. A senhora permitiria? Camila apertou a xícara de café entre os dedos. Ainda não. O Miguel está apenas começando a entender quem é o Eduardo. Incluir mais. Pessoas agora podem confundi-lo. Ele é sensível, carinhoso, mas carrega ausências que nem sabe nomear. Isso precisa ser feito com cuidado. Eu entendo, respondeu Marta, contendo as lágrimas. Só quero que saiba que estou disposta a fazer o que for preciso. Se você permitir, quero ser parte da vida dele, mesmo que aos poucos. Camila assentiu, sem prometer nada. Mas saiu daquela conversa com um peso a menos, ainda que pequeno. Pela primeira vez, alguém da família dele admitia os erros. Não apagava o passado, mas dava espaço para um futuro possível. Naquela noite, Eduardo ligou. Minha mãe me contou da conversa. Ela chorou, sabia? E eu também. Mas por dentro, houve uma pausa. Obrigado por ter aceitado conversar com ela.
Eu sei que você não precisava. Eu faço isso por ele. Por Miguel. Só por ele. Eu sei, mas quero que saiba. Estou aqui agora. E não vou fugir de novo. No fim de semana seguinte, Camila aceitou que Eduardo buscasse Miguel para um passeio no parque. O primeiro sozinho com o filho. Foi um momento difícil. Ela ficou na janela do apartamento, observando até que os dois sumissem na esquina. O medo ainda morava nela, mas havia também uma fagulha de esperança que se recusava a apagar. Miguel voltou saltitante, contando das pipocas, dos patos no lago e do tanto de perguntas que o amigo da mamãe fazia sobre sua comida favorita, o time de futebol e seu desenho preferido. Camila ouviu tudo com atenção, tentando captar entre as linhas o que o filho não sabia explicar. Mas naquela mesma noite, quando Miguel já dormia, Camila recebeu uma ligação que a gelou. Era Letícia, uma das recepcionistas da academia. Camila, me desculpa estar ligando tão tarde, mas preciso te contar algo. Lembra da foto do Miguel? Ela vazou. Alguém printou antes de o Eduardo mandar tirar. E agora estão comentando nas redes. Gente dizendo que é filho escondido, que ele tem um caso com a faxineira. Camila sentiu o chão sumir sob os pés. O quê? Tem até perfil de fofoca comentando. Nada muito grande ainda, mas pode virar uma bola de neve. Ela desligou tremendo. Olhou para o quarto de Miguel e viu seu filho dormindo em paz, completamente, alheio ao caos que se aproximava. No dia seguinte, Eduardo foi até o apartamento dela com um semblante tenso. Camila, eu não consegui impedir. A gente tentou tirar a imagem rápido, mas alguém espalhou. Minha equipe de marketing está desesperada. Meus sócios querem que eu desminta tudo. Mas eu não vou fazer isso. E o que você pretende? Dizer a verdade. Publicamente. Que Miguel é meu filho. Que você é a mãe dele. Que eu falhei, mas estou tentando reparar. Você sabe o que isso vai causar? Vão revirar minha vida, nossa história. E o Miguel pode acabar sofrendo. Ele já sofreu demais sem saber. Eu não vou mais esconder. Nem me esconder. Camila o encarou. A verdade era que aquela história, até ali, tinha sido vivida em silêncio. Mas agora, o mundo inteiro queria um pedaço dela. E talvez fosse hora de escolher. Continuar escondida ou enfrentar a tempestade. Por Miguel. A manhã começou com uma notificação no celular de Camila. Um amigo da época do colégio, com quem ela quase não falava, havia lhe enviado um link com a mensagem. É você nessa matéria? Seu coração disparou. Ao clicar, viu o título em letras garrafais. Dono de rede fitness revela filho escondido com funcionária da limpeza. A matéria usava o tom sensacionalista que Camila mais temia. Havia trechos do vídeo que Eduardo publicara na noite anterior. Ele, de terno, visivelmente emocionado, dizendo ao público que Miguel era seu filho, fruto de um relacionamento, do passado, e assumindo ter sido ausente. A fala era sincera. Ele não tentou se justificar. Apenas pediu perdão e afirmou que tomaria a responsabilidade. Camila não estava pronta para aquilo, nem para os comentários. Alguns eram positivos. Admiro. A coragem. Mais homens deveriam assumir seus erros. Mas outros cortavam como faca. Golpe da faxineira. A mãe aproveitou o filho para subir na vida. Típica história de interesse. Ela desligou o celular. O rosto queimava de vergonha. Tinha medo de sair na rua e ser reconhecida. Sentia que a dignidade conquistada a duras penas estava sendo arrancada, pedaço por pedaço, por gente que não sabia nada sobre sua história. Quando buscou Miguel na escola, sentiu os olhares das outras mães. Alguns curiosos, outros acusatórios. A professora a chamou de canto. Camila, Miguel ficou mais calado hoje. Quando perguntei se estava tudo bem, ele disse que viraram ele em desenho animado na internet. Você sabe do que ele está falando? Seu coração se partiu. Alguém tinha feito uma montagem com a foto de Miguel. Ela não viu ainda, e nem queria ver.
mas já era tarde. Ele tinha percebido que algo estava diferente. Naquela noite, Camila decidiu que precisava conversar com o filho. Sentaram-se no sofá e ela o puxou para perto. Filho, lembra quando você me perguntou sobre seu pai? Miguel assentiu, com os olhos atentos. O Eduardo, aquele moço da academia e que te levou ao parque. Ele é seu pai de verdade. Miguel ficou em silêncio por alguns segundos. Então, ele não é só um amigo? Não, meu amor. Ele é seu pai. Só que por muito tempo ele não sabia de você. E quando soube, ficou assustado. Mas agora ele quer te conhecer, estar com você. Só que tem gente falando da nossa história na internet. E isso te deixou triste hoje, não foi? Miguel abaixou a cabeça. Um nó na garganta se formou em Camila quando ele respondeu. É que uns meninos riram. Disseram que meu pai não me queria e só apareceu agora porque a mamãe é famosa. Camila o abraçou forte, as lágrimas escorrendo. Você não fez nada de errado, meu anjo. A culpa não é sua. As pessoas dizem coisas cruéis quando não sabem da verdade. Mas você é amado. E é isso que importa. Na manhã seguinte, Eduardo apareceu na porta do apartamento. Trazia consigo uma pasta e um olhar determinado. Camila, me escuta, por favor. Eu sei que está tudo um caos, mas estou tomando providências. Estou processando o site que usou o nome de vocês de forma pejorativa. Contratei uma empresa de gerenciamento de imagem para ajudar a blindar o Miguel. E... ele abriu a pasta e mostrou. Aqui está o reconhecimento oficial de paternidade. Assinado. Já entrei com o pedido no cartório. Camila pegou os papéis com mãos trêmulas. Vê-lo reconhecer Miguel oficialmente tinha um peso que nenhuma entrevista poderia ter. Eu não pedi isso, Eduardo. Eu sei, mas é o mínimo. E tem mais. Quero te oferecer um advogado. Alguém para cuidar dos seus interesses. Do Miguel também. Não quero que você ache que estou tentando controlar nada. Mas se vamos enfrentar isso, precisa ser com proteção. Camila suspirou, ainda dividida. Acha mesmo que dá para proteger uma criança quando o mundo inteiro decidiu que tem o direito de julgar? Talvez não do mundo inteiro, mas de boa parte, sim. E o resto, a gente ensina o Miguel a enfrentar com verdade, com amor e com presença, respondeu Eduardo, a voz firme. Nos dias seguintes, Camila foi chamada pela direção da escola. Alguns pais estavam questionando se era seguro Miguel continuar ali, por causa da exposição. A escola, no entanto, defendeu a permanência do menino e garantiu total apoio. Mas foi um alerta. A história dela agora não era mais só dela. Mesmo assim, Camila não se escondeu. Voltou ao trabalho na academia, o mesmo lugar onde fora humilhada. Ao entrar na recepção, todos pararam. Mas dessa vez, não houve risos. Houve silêncio. Alguns sorrisos envergonhados. Outros constrangidos. Letícia se aproximou e a abraçou discretamente. Que orgulho de você, Camila. De verdade. Camila apenas sorriu, com lágrimas nos olhos. Sabia que a dor ainda não tinha passado, mas começava a se transformar em algo diferente. Respeito. Naquela noite, deitada na cama, Camila pensava em como tudo tinha mudado tão rápido. De invisível, ela havia se tornado notícia. De esquecida, agora era pauta de conversas. Mas tudo o que ela realmente queria era continuar sendo mãe, mulher e dona da própria história. Eduardo ainda tinha muito a provar. E o mundo, muito a aprender. Mas pela primeira vez, Camila sentia que não estava mais sozinha. Nem ela, nem Miguel. O domingo amanheceu nublado. E havia algo no ar que fazia Camila se sentir em suspenso, como se o mundo estivesse esperando por uma decisão que só ela poderia tomar. Era a primeira vez que Eduardo veria Miguel depois de toda a repercussão, e mesmo com seu esforço em blindar a criança, os efeitos da exposição continuavam aparecendo em pequenas atitudes do filho. Silêncios prolongados, perguntas delicadas, olhares que pareciam pedir respostas que ela ainda não sabia dar. Ela havia permitido o encontro.
mas em um lugar neutro, calmo, longe de olhos curiosos. O salão de festas do prédio de Letícia. Lá, Eduardo esperava, tenso, andando de um lado para o outro com uma sacolinha na mão. Tinha comprado um brinquedo novo, mas por algum motivo, agora o embrulho lhe parecia bobo. Como se presente algum pudesse compensar o tempo perdido. Quando Camila chegou com Miguel, a tensão se instalou. Ela abaixou-se ao lado do menino, segurando sua mão. Filho, lembra que falamos sobre o seu pai? Hoje vocês vão conversar. Só conversar, tudo bem? Miguel assentiu, mas não largou sua mão. Camila sentiu que precisava ser forte, mesmo com o peito prestes a explodir. Eduardo se aproximou devagar. Seu rosto estava visivelmente nervoso, mas seus olhos se suavizaram ao encontrar os de Miguel. Oi, Miguel. Eu pensei muito no que te dizer. E talvez nada disso faça muito sentido ainda. Mas queria te agradecer por estar aqui. Miguel o observava, curioso e contido. Eduardo se agachou, ficando na altura dele, e tirou da sacola o presente. Isso é para você. Mas se não quiser agora, tudo bem. Podemos conversar. Ou só jogar bola. Ou desenhar. O que você quiser. Camila se manteve perto, observando, pronta para intervir se algo saísse do controle. Mas Miguel pegou o presente, com cautela. Era um dinossauro articulado. Seu olhar brilhou, mas logo se apagou. Ele olhou para Eduardo, perguntou direto. Por que você não veio quando eu era pequeno? A pergunta cortou o ar. Eduardo respirou fundo, sentindo a garganta travar. Porque eu não sabia. E quando soube, fiz tudo errado. Fugi. Tive medo. Mas agora estou aqui. E quero estar sempre, se você me deixar. Miguel o olhou por longos segundos. Depois respondeu. Então você pode vir ao meu jogo de futebol terça? Camila engoliu seco. Era um convite. Um teste. E Eduardo não hesitou. Posso sim. E se você quiser, posso te buscar e levar. O menino olhou para Camila, buscando aprovação. Ela assentiu, com um meio sorriso. Era o começo. Frágil, mas um começo. Nos dias seguintes, Camila tentou manter a rotina. Mas as mensagens aumentavam. Até a porta do prédio chegou a ser fotografada por um site de fofoca. Algumas mães da escola pararam de cumprimentá-la. Ela se viu sendo julgada por ter permitido que a história viesse à tona, mesmo sem jamais ter feito nada além de proteger o filho. Na terça, Eduardo cumpriu sua promessa. Chegou ao colégio com um boné, óculos escuros e um jeito discreto. Assistiu o jogo de Miguel do fundo da arquibancada, vibrando a cada passe, torcendo a cada chute. Camila ficou escondida entre outros pais, observando os dois com o coração apertado. Após o jogo, Miguel correu para ele, empolgado. Você viu quando eu quase fiz o gol? Eu vi tudo. Você foi incrível. Eduardo respondeu e o puxou para um abraço. Camila sentiu algo que não esperava. Alívio. Era como se pela primeira vez Miguel estivesse tendo um pedaço de infância que ela sempre quis que ele tivesse. Na saída, Eduardo se aproximou. Camila, eu sei que está tudo um caos, mas quero propor algo. Não estou falando de relacionamento. Estou falando de parceria real, como pais. A gente pode traçar um plano, ter dias certos, psicóloga infantil. Se você achar bom, eu quero fazer parte da vida do nosso filho sem ultrapassar seus limites. Ela o encarou emocionada. Isso não apaga o passado, mas talvez construa algo para o futuro. Eles apertaram as mãos. E foi como assinar um acordo silencioso. A confiança ainda era instável, mas havia uma tentativa, e isso já era muito. Mas nem tudo era tão simples. Na quinta-feira, Camila foi chamada à academia onde trabalhava. O gerente, visivelmente constrangido, lhe entregou uma carta. Camila, com todo o respeito, a diretoria decidiu encerrar seu contrato. Disseram que a exposição está afetando a imagem da empresa. Ela sentiu o chão sumir.
Trabalhara ali durante anos. Aguentou humilhações, calou dores, cumpriu todas as funções. E agora era descartada como se fosse um peso. Eu sou uma funcionária, não uma celebridade. Não foi escolha minha aparecer. Eu sei. Mas eles não querem se envolver com esse tipo de mídia. Ela saiu da academia com lágrimas nos olhos. A sensação de impotência a dominava. Ter sido exposta a deixava vulnerável. Ter Eduardo por perto ajudava com Miguel, mas abria brechas que ela não sabia como fechar. À noite recebeu uma ligação. Camila, é o Dr. Maurício, o advogado que Eduardo contratou. Acabei de saber da demissão. Se você permitir, posso entrar com uma ação contra a academia. Isso foi assédio moral disfarçado. Camila respirou fundo. Não gostava de conflitos, mas não podia continuar aceitando injustiças. Pode entrar com a ação, doutor. Pela Camila que se calou por anos. E pelo Miguel, que agora me vê como exemplo. Ela desligou e foi até o quarto do filho. Ele dormia, abraçado ao dinossauro que ganhara de Eduardo. Um pequeno símbolo de afeto e de reconstrução. Camila sabia que ainda havia muito a enfrentar. Mas agora, ela não lutava mais sozinha. E isso fazia toda a diferença. Naquela sexta-feira, Camila acordou com um aperto no peito que não sabia explicar. O silêncio de Miguel logo denunciou. Algo estava errado. O menino, sempre animado antes da escola, estava sentado no sofá, os olhos fixos na TV desligada. Ela se aproximou com cautela. Bom dia, filho. Dormiu bem? Ele não respondeu de imediato. Então apontou para o celular em cima da mesa. Todo mundo na escola viu, mamãe. A foto que apareceu ontem. Disseram que sou filho de escândalo. O coração de Camila afundou. Ela não sabia do que o filho falava. Pegou o celular com pressa e procurou pelas últimas notícias. Ali estava. Uma nova matéria, publicada por um portal sensacionalista. Trazia fotos de Eduardo com Miguel no jogo de futebol, junto com a manchete. Filho secreto do magnata da saúde. Flagra expõe novo drama de Eduardo Salazar. Eles tinham usado o rosto de Miguel sem permissão. Havia até comentários do tipo: será que é dele mesmo? E mais um riquinho fora do casamento. Camila sentiu o estômago embrulhar. Seu instinto de proteção gritou. Ela precisava agir. Mas primeiro, precisava cuidar de Miguel. Filho, escuta a mamãe. Nada disso é culpa sua. Você é um menino bom, inteligente, e não tem nada de errado com a sua história. Eu te amo do jeitinho que você é. Miguel a olhou com os olhos marejados. Mas por que as pessoas são tão más? Ela não soube o que responder. Ligou para Eduardo imediatamente. Ele atendeu na primeira tentativa, a voz alarmada. Eu já vi. Estou indo para aí. A gente vai resolver isso agora. Camila desligou e abraçou o filho, tentando protegê-lo daquilo que nenhuma criança deveria enfrentar. A maldade do mundo adulto. 2 horas depois, Eduardo chegou. E pela primeira vez, Camila viu um homem furioso. Não com ela, mas por ela e por Miguel. Ele trazia uma pasta nas mãos. Já falei com o jurídico. Eles usaram a imagem do Miguel sem autorização. Vamos entrar com um processo contra o site. Mas isso não basta. Eles expuseram o nosso filho. Camila estava abatida. Ainda não confiava plenamente nele, mas naquele momento percebeu que ele estava do mesmo lado. E como a gente impede que continue? Eles já publicaram... Eu vou à imprensa, com a verdade, do meu jeito, não com escândalo, mas com dignidade. Camila o encarou surpresa. Você tem certeza? Eduardo assentiu. Eles querem fofoca. Vão receber verdade. E respeito. Na tarde daquele mesmo dia, Eduardo convocou uma coletiva. Não foi em um hotel de luxo nem rodeado de assessores. Foi em um auditório pequeno de uma ONG que ele mesmo apoiava. Com voz firme, contou sua versão. Assumiu os erros do passado. Reconheceu Camila como uma mãe extraordinária e confirmou a paternidade de Miguel com orgulho.
Ele é meu filho e tenho o privilégio de conhecê-lo, aprender com ele e, se a vida permitir, recuperar o tempo perdido ao lado dele e da mãe dele. Assumo com responsabilidade e gratidão o que antes fugi por covardia. As redes sociais reagiram rápido. Alguns o chamaram de oportunista, mas a maioria elogiou a postura. O vídeo da coletiva viralizou. Comentários como "ele amadureceu" e "que homem corajoso" se espalharam. Camila viu tudo de casa. Assistiu com Miguel no colo. Ele estava quieto, mas ao fim, sorriu. "Ele falou bonito, né, mamãe?" "Falou sim, filho." No dia seguinte, Camila recebeu uma ligação inesperada. Era da direção da escola de Miguel. "Camila, gostaríamos de conversar. A diretora quer te ver pessoalmente." Camila foi até lá com o coração acelerado. Ao chegar, foi recebida com gentileza. A diretora se levantou e a abraçou. "Em nome da escola, queremos pedir desculpas. Não tínhamos controle sobre o que ocorreu, mas não agimos rápido como deveríamos. A integridade emocional do Miguel é prioridade. A partir de agora, vamos reforçar o acompanhamento psicológico dele e garantir que isso nunca mais se repita." Camila se emocionou. "Obrigada. Eu só quero que ele tenha paz." "E terá. Além disso, queremos te convidar para uma palestra que daremos para os pais sobre empatia e respeito à diversidade familiar. Gostaríamos que você fosse a convidada especial." Camila hesitou. "Eu?" "Sim. Sua força inspira. E sua história precisa ser contada por você, não por tabloides." Ela aceitou. Por Miguel. Na semana seguinte, foi ao evento com Eduardo e o filho. Ela falou com o coração. Contou sobre noites viradas limpando o chão, sobre o medo de não conseguir dar comida ao filho, sobre ser julgada sem ser ouvida. Ao final, foi aplaudida de pé. Eduardo chorava. Miguel sorriu orgulhoso. Na volta para casa, Miguel segurou a mão dos dois. "A gente pode jantar juntos hoje?" Foi Camila quem respondeu. "Podemos sim, meu amor." A mesa simples de Letícia ganhou luz naquela noite. Risadas, conversas, memórias. Miguel contou suas piadas, Eduardo lavou os pratos, Camila ficou sentada, observando. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz. Mas no fim da noite, quando ficou sozinha no quarto, abriu uma gaveta e tirou de lá uma carta antiga. Era o resultado do exame de DNA que Eduardo havia feito na época, em segredo. Ela sabia que ele nunca duvidou de Miguel, mas também sabia que tinha dúvidas sobre o quanto ele estaria disposto a seguir firme diante do que ainda poderia vir. Porque o amor que nasce da culpa pode não sobreviver à primeira decepção. Camila ainda tinha medo, mas pela primeira vez, ela também tinha esperança. E isso mudava tudo. A semana que se seguiu foi marcada por uma paz desconcertante. As redes sociais finalmente começaram a deixar Miguel em paz, e a atenção negativa parecia aos poucos diminuir. Camila sentia um alívio, mas ao mesmo tempo, uma sensação de que ainda havia algo que a incomodava profundamente. A verdade, talvez, ou o medo de que toda a jornada de superação tivesse sido construída sobre algo frágil demais. Eduardo estava ao seu lado, em cada momento importante. Ele ia com ela às consultas de Miguel, onde o psicólogo os guiava em sessões familiares. Mesmo assim, algo ainda pairava no ar, uma necessidade de completar o que ainda estava incompleto. Não era só uma questão de assumir o passado, era algo mais profundo, a verdadeira reconciliação com tudo o que o futuro poderia oferecer. Era uma sexta-feira quando Camila recebeu uma ligação inesperada. Era do advogado de Eduardo. Ela sabia o que significava. "Camila, estou ligando para te avisar que o processo contra o site foi concluído. Eles ofereceram um acordo, um pedido de desculpas público e uma compensação financeira por danos à imagem de Miguel. Claro, isso não apaga o que aconteceu, mas..." Camila olhou para o telefone, sem saber o que dizer. A notícia não a surpreendeu, mas ainda assim a fez refletir sobre os custos dessa exposição. Ela sabia que a vida de Miguel nunca seria a mesma.
E se a compensação fosse suficiente para apagar os danos emocionais que ele havia sofrido? Enquanto ela ponderava, olhou para o lado, onde Miguel brincava no sofá, alheio ao mundo. Ele ainda tinha cicatrizes que o tempo talvez não curasse, mas a expressão de sua face, inocente e cheia de confiança, lhe dava uma centelha de esperança. Como mãe, ela sabia que sua missão era garantir que ele nunca perdesse isso. Sua capacidade de sonhar, de acreditar. Eu não sei, Eduardo. Não sei se dinheiro ou desculpas podem reparar a dor que ele sentiu. O que ele sofreu não vai ser apagado com uma carta. Eu entendo, Camila. Mas não podemos deixar isso consumir ele. Ou a gente, né? Disse Eduardo, aproximando-se e tocando sua mão suavemente. Ela não respondeu de imediato. Observou Miguel por mais alguns segundos e, finalmente, respirou fundo. Então, vamos usar isso a nosso favor, para que mais crianças como ele não passem pelo que ele passou. Vamos mudar isso, Eduardo. Ele sorriu com o olhar sincero. Era a primeira vez que ele parecia entender plenamente a visão de Camila. Sua luta não era apenas contra a injustiça, mas também por um futuro diferente para aqueles como Miguel, que ainda estavam no início de suas vidas e mereciam mais do que o mundo parecia oferecer. Na manhã seguinte, ela e Eduardo foram ao escritório de sua advogada para tomar a decisão final sobre o processo. Camila estava resoluta. Queria que o acordo fosse público, mas não com um simples pagamento. Queria um compromisso de mudança, de realmente impactar a maneira como a sociedade via crianças como Miguel. Ele não era só um menino que estava sendo alvo de fofocas. Ele era um ser humano, e o mundo precisava ver isso. Horas depois, Eduardo anunciou a decisão para a imprensa. Eles se comprometeriam a criar uma campanha de conscientização sobre os direitos das crianças em situações de exposição pública sem consentimento, começando pelo próprio caso de Miguel. Naquele momento, uma onda de apoio se espalhou, com mensagens de outros pais, psicólogos e até de celebridades. Eduardo se tornou mais do que o magnata da saúde. Ele se tornou um defensor das crianças, e Camila, com sua postura imbatível, passou a ser reconhecida como uma das maiores defensoras dos direitos maternos e familiares. Miguel, apesar de ainda ser pequeno, começou a entender que sua história não era algo para esconder. Ele tinha orgulho de ser quem era. No fundo, sabia que seus pais estavam lutando por ele de uma forma que poucos poderiam entender. Então, um dia, durante uma reunião com a diretoria da escola, Miguel, agora com 7 anos, falou pela primeira vez sobre o que realmente queria. Eu não me importo com o que os outros dizem. Eu sou feliz do jeito que sou, e eu quero ajudar outras pessoas a entenderem isso também. Camila sentiu lágrimas nos olhos, mas sorriu. Ele estava, e afinal, mais forte do que ela imaginava. Ao lado dele, Eduardo segurou sua mão, e pela primeira vez, ela sentiu que tudo o que haviam passado valia a pena. Era como se, ao passarem por esse processo, os 3 tivessem se reinventado, refazendo suas próprias histórias. Miguel não era mais o menino com uma foto compartilhada sem consentimento. Ele era o menino que estava mudando o mundo com sua verdade. O capítulo final da vida deles estava sendo escrito com coragem, redenção e amor. Não era o fim, mas o começo de algo muito maior. A história deles, cheia de lutas e de superações, serviu para algo além da dor. Agora, eles estavam fazendo a diferença. E ao olhar para o futuro, Camila sabia que o pior já tinha ficado para trás. Ela havia conquistado a liberdade para seu filho. E isso, ninguém poderia tirar deles.